Enfim, então, sim, sobre o sono. A questão da produtividade está muito ligada à questão do sono. E o sono, as pessoas acham que dormir 7 horas, 8 horas, 9 horas. Só que assim, o que os estudos têm mostrado sobre o sono? Não tem esse papo de 7 horas, 6 horas, 5 horas, não é assim que o corpo calcula. O corpo faz o raciocínio através de ciclos circadianos, em que dentro dos ciclos circadianos, que em média, claro que cada metabolismo é um, mas em média leva 90 minutos cada ciclo circadiano. E um sono saudável, assim, aconselha-se pelo menos 4 a 5 ciclos circadianos para se ter se completar esse raciocínio. O que acontece quando você acorda pesado? Porque muitas vezes você quebrou um ciclo no meio. E tem fases do ciclo do sono, do ciclo circadiano, que você tem a fase REM, que é a fase em que você consegue produzir melhor os hormônios, você consegue, para o homem, produzir mais testosterona, a parte da melatonina, que é a parte que ajuda também no sono, né, o hormônio do sono. Então, assim, todas essas partes, se você entender melhor que, às vezes, o seu corpo, por muitos anos, ele te dá sinais que você talvez precise de menos do que você acha que são 8. Por muito tempo eu achei que eu precisava de 8 horas para dormir. Mas quando eu me toquei que muitas vezes eu acordava antes das 8 horas, simplesmente sem sono, meu olho simplesmente abria, eu comecei a prestar atenção que horas que meu olho estava abrindo em relação à hora que eu tinha dormido. Eu comecei a ver que o meu corpo dormia, era 6 horas e meia mais ou menos, que aquilo dava. E aí eu coincidentemente fui ver dentro da fase do sono e eu percebi que dava o ciclo circadiano, dava um completo certinho assim o final do ciclo circadiano. E eu comecei a reduzir minha hora de sono para 6 horas de sono. E hoje eu não precisei nunca mais precisar querer tirar cochilo e ficar com sono, porque eu entendi esse ciclo. Então entenda o ciclo de vocês em relação a sono. Esqueça essa coisa de eu preciso de 8 horas, faz o teste. Faz o teste de. Claro que se você está dificultando o seu corpo, um dia você dorme às 10, outra hora você dorme às 2, tem pessoas que pesam mais você a hora que você dorme que a hora que você acorda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ontem eu dormi meia-noite e acordei às 8, hoje eu dormi às 2 e acordei 3 horas da tarde e acordei com mais sono. Cara, o que para algumas pessoas pesa mais a hora que você dorme do que a hora que você está acordando. E tem pessoas que é o contrário. Não importa a hora que você foi dormir. Tem pessoas que se você levantar naquele horário da manhã, cara, legal, para mim é bom. Então entenda para vocês o que pesa mais. É a hora que, para mim eu já sei que é a hora que eu durmo. Então assim, não importa às vezes se eu dormia as mesmas 8 horas ou as mesmas 6 horas e 30. Importa a hora que eu fui dormir em relação à hora anterior. Se eu fizer dormir 2 horas da manhã e dormir as mesmas 6 horas e meia, cara, eu fico zoado assim, não adianta. Mas é óbvio, nem sempre. Tem pessoas que ela dormir essas mesmas 6 horas e meia, não importa. Ela pode dormir. Eu conheço pessoas próximas que, cara, a pessoa dorme 6 horas e meia, qualquer horário do dia ela dormiu 7, 8 horas, tranquila. Então entenda isso de vocês. Outra parte sobre produtividade que eu quero falar com vocês é a parte da organização de vocês, saindo um pouco do fisiológico. A gente falou do sistema límbico, né, a parte que tenta ali manter você nesse padrão que vocês têm, a parte do neocórtex, que é a parte mais recente do cérebro, das decisões, a questão de 2% ser genético, mas a plasticidade do cérebro é muito maior. Entender qual hora para vocês, se vocês conseguem produzir às vezes melhor alguns tipos de atividades, e o aconselhável é você trabalhar primeiro as estratégicas de manhã, as operacionais do período depois do almoço ou da tarde. Outra coisa é sobre a organização do espaço. Então usar a metodologia 5S aplicada ao espaço. Então a metodologia 5S, os nomes Seiri, Seizo, Seiketsu, os nomes não são muito relevantes, mas o importante é vocês entenderem as etapas. A primeira parte da 5S é você tirar o que não é útil e deixar o que é útil. Então, no ambiente de trabalho de vocês, quanto mais informações o cérebro de vocês tiverem sobre, em cima da mesa, ao seu redor, quanto mais sentidos estiverem sendo usados, seja olfativo, seja auditivo, tem pessoas que não conseguem trabalhar com fone, mas tem pessoas que trabalham escutando música. Pesquisas mostram que pessoas que trabalham com música têm menor concentração do que as pessoas que trabalham sem. Por quê? Porque tem muito sentido quando você entende que é um canal do cérebro que você está esgotando. Você está consumindo uma parte do cérebro com um conteúdo. Coincidência ou não, quando fui testar isso, antes de aplicar nas mentorias, eu percebi que quando eu tirava a música, parava de ouvir música, coincidentemente, gente, eu tinha bem menos sono.
Então assim, eu não sei se me drenava um pouco a bateria, a questão de estar com mais uma coisa prestando atenção, não sei. Mas depois que eu parei de ouvir música, assim, trabalhando, eu diminuí a música, nossa, eu comecei a produzir muito melhor, concentração. Isso vale para muitas coisas, tá? Pessoas falando à volta, música, trânsito, esse tipo de coisa, ou ambiente que tem um cheiro muito forte. Quanto mais vocês usarem outros sentidos, órgãos do sentido, trabalhando, melhor. Se vocês precisarem da visão, então que seja visão. Se precisar de alguma coisa de degustação, é que nem você comer uma coisa. Você vai lá e come um café, um doce, um salgado e quer experimentar o negócio. Cara, quanto mais puro você estiver em relação aos órgãos do sentido, melhor para trabalhar. Evitem, isso vocês sabem melhor que eu, mas, por exemplo, alimentos que têm muito açúcar, embora no primeiro momento eles possam dar uma disponibilidade boa aí de energia ou coisa assim, o rebote é muito forte de coisas que têm um índice glicêmico muito alto. Então você vai comer, sei lá, uma goiabada, você vai comer um doce muito, maçã do amor, sei lá. Cara, isso aí, esses picos que dão depois, principalmente de insulina, atrapalha demais o trabalho, demais. Isso gera dependência. Você vai gerar de novo, você quer outro pico, e outro pico, isso vale para cafeína, que não é doce, mas que vale também, é mesmo um raciocínio. Esse vício, porque o cérebro ele vai tendo esses estalos, e ele fica querendo de novo estalo, e você tem um pico de produtividade que cai. Só que o problema é que pesquisas mostram que os estalos são cada vez maiores, os picos são cada vez maiores, e mais rápidos eles caem. E quando cai mais fundo. Então você fica com mais sono no rebote do negócio. Então cuidado com a alimentação também em relação a isso. Sobre os 5S que eu estava falando, a primeira etapa é vocês eliminarem o que é útil e o que não é útil. A segunda etapa é vocês colocarem o que o que é inteligente, agruparem coisas de maneira inteligente à volta de vocês. Então, cara, eu sei que, por exemplo, se eu deixar todas as canetas agrupadas, é muito melhor deixar uma na gaveta e uma ali e outra lá. Então não é mais só questão do que a primeira etapa, que é só tirar o que é útil e o que não é útil. Então é agrupar de maneira inteligente. Tá? Terceiro, o senso de limpeza das coisas facilita demais o trabalho. Então, cara, tenha o hábito de vocês deixarem as coisas limpas, organizadas, mesmo que estejam limpas. Passa um pano, alguma coisa, porque isso faz com que você tenha sempre o mesmo processo. O importante no 5S é o processo. O processo de deixar o que é útil e o que não é útil. O processo de deixar as coisas agrupadas de maneira inteligente. Seja no computador, se aplica o computador, as pastas. No meio, da mesma forma, as nomenclaturas das pastas de vocês. Underline tal coisa. Não fica cada hora uma coisa. Eu falava isso muito pra Simone aqui. Simone, cara, é muito importante você ter suas pastas. Eu comecei a dar risada a primeira vez que eu falei pra ela. Tipo, achando que era um toque meu. Falei, cara, você vai ver que isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta. E não deu outro. Cadê o negócio? Putz. Aí começou a ver que os arquivos tinham um nome muito parecido. Não sabia buscar. Tava 01, 02. Cara, então assim, organize na pasta de vocês pastas inteligentes. Coloca, por exemplo, no desktop de vocês duas só. Sei lá, pessoal e trabalho. Trabalho, separe tudo por grupos. Então, sei lá, clientes, financeiro, vai do macro. Financeiro, pessoas, apagar, não sei o que, separe por blocos maiores. Não passe de 5, 6 blocos. Dentro de cada bloco, separe de novo. Então, cliente, ex-cliente, clientes atuais, tal coisa. Projetos, então tem dentro de projetos, tem lá. Projetos antigos, projetos atuais. Vai fazendo essa ramificação, mas aos poucos. Mas saiba onde você tem que buscar. Não sei o que tem que fazer aqui, buscar lá, não sei o que lá. Então, isso é bem importante. Dentro do 5S ainda, existe a questão o objetivo da 5S além do processo é a melhoria contínua. Então, à medida que vocês interiorizaram esses passos todos, como vocês podem tornar isso parte de vocês como um todo na vida? Cara, como que eu posso o tempo todo tirar o que é útil e o que não é útil? O que eu posso deixar limpo e o que não é limpo? Porque a partir de vocês começarem a interiorizar o 5S, cara, você começa a aplicar isso em várias partes da vida, você começa a virar tipo um toque. Você começar a fazer isso em tudo, entendeu? Isso é muito útil na tomada de decisão. Porque o cérebro, quando você tem mais de uma coisa para decidir, mais complicado vai ficar a capacidade de decisão. Então, se você tem 4 escolhas para fazer, já começa a ficar muito difícil esse peso. Então, tanto que técnicas de venda falam, por exemplo, para varejo, para roupa, a gente tem lojista e tal, nunca mostra mais que 3 peças de roupa para uma pessoa. Se o cara é um vendedor bom, quando ele vai colocar quando você vê aquele vendedor que tem um monte de pilha de roupa em cima, pode saber que ele não está dominando isso. Se ele colocou uma pilha de roupa, ele está atrapalhando o consumidor.
Quando você chega, cara, eu não entendo isso, você tem que simplificar a venda para ele. Você me fala o que você quer, eu te mostro o que eu tenho. Mas 2, 3 opções. Nenhuma, nem 5. Por quê? Porque se você dá uma opção, é sim ou não. E você quer venda. Quando você coloca 2, é essa ou essa. 3 é no máximo para você saber qual das 3 você... Qual dessas, tipo, não, realmente o amarelo eu não quero, eu estou entre essas duas azuis aqui. Então, o ideal é chegar a 2 opções assim. Uma é sim ou não, como eu falei para vocês. Nunca deixe para o cliente final, olha, eu só tenho, sei lá, esse serviço. Esse serviço é sim ou não? Você tem 2. Por isso que se você fizer uma assinatura de programas na internet, softwares, coisas assim, tem mais de um plano. Você vai ver você até assim, é adequado ou sugerido. Cara, é para você evitar. Geralmente são 3 planos, mas tem alguns que são só 2. Nunca um só. Nunca um só. Então cuidado para você oferecer o serviço também nesse sentido. Então tá. A gente entendeu o espírito do 5S. A gente entendeu a questão mais fisiológica da coisa. E eu quero passar para vocês o que eu chamo de rotina de performance. Tá? Rotina de performance. O que é isso? Desenvolva o hábito de vocês. O que para vocês é desenvolver um hub, um entorno, um espectro ali de volta de vocês, rotineiramente, que vocês vão produzir muito bem. Cara, inicie o computador todos os dias na hora que você for começar a fazer aquela coisa. Celular, cara, não fique muito com o celular web usado na televisão, no computador toda hora, porque as notificações podem tirar a concentração, vão atrapalhar aqueles 5 etapas da concentração que a gente conversou, vai fazer você emendar em novas cadeias de pensamento, vão atrapalhar. De preferência, usem 2 navegadores, um Chrome e um Explorer, um Chrome e um Safari. Para quê? Coloque dentro de um coisas às vezes pessoais, coloque dentro de outro somente trabalho. Trabalhem com navegadores separados, para vocês não misturarem as coisas. Ou uma aba anônima e uma aba comum. Não misturem as coisas, fica tudo embolado. Aí tem lá, para homens geralmente, né? Globo Esporte, o cara tem não sei o que, tem tal coisa, e tem um blog sei lá o que. Cara, centra, filtra. Quanto menos órgão do sentido for usado, melhor. Então a rotina de performance é vocês criarem, isolar. Então, cara, se é preciso no ambiente que você está, para as pessoas não falarem que você é um fone, coloca o fone. Se você precisa, você sabe que o celular te desconcentra, cara, coloca atrás do notebook o celular, tira do vibra, põe atrás. Coloque, por exemplo, lembretes de 1 em 1 hora para você olhar o seu celular. Não, coloca um relógio mesmo, um despertador, daqui 1 hora ele toca, você olha e responde as mensagens. Dá 5 minutos e você volta. Isso dentro da rotina de performance é legal agregar uma outra técnica, que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela a princípio está ligada a uma técnica que um italiano desenvolveu, que de 25 em 25 minutos você faz uma tarefa. E aí, seja terminado ou não, pense para concluir um ciclo em 25 minutos. Por que Pomodoro? Pomodoro é tomate italiano que tem aquele tomatinho de cozinha, né? Então, é uma técnica que ele desenvolveu você fazer aquilo lá. A Pomodoro que eu uso não é bem 25 minutos, eu uso de 45 minutos. Porque é comprovado que as pessoas elas têm um limite de concentração em tempo de hora. Tem pessoas que conseguem ficar 2 horas, pessoas 1 hora, 45 minutos, mas ninguém consegue ficar tipo 8 horas, 9 horas seguidas sem levantar, sem fazer nada. Então, saudavelmente assim, é legal vocês colocarem um tempo, 45 minutos, 55 minutos. E aí tem umas coisas que os americanos chamam de teeny break. Teeny break são pequenos espaços entre esses ciclos. Então tem teeny breaks, geralmente não pode ser muito extenso, tá? 5 a 10 minutos no máximo. Para você refrescar, levantar da cadeira, tomar uma água, voltar. Você ligar um pouco o modo difuso, que a gente falou do cérebro, que tem um concentrado difuso, desligar um pouco o difuso. Porque geralmente o concentrado ele tem um esgotamento também. E aí você vê que quando você começa um novo ciclo, primeiro que você concluiu um, já tem uma sensação de bem feito. Cara, concluiu um. Cara, alguma coisa já foi. Segundo, você refresca, você dá um F5 no cérebro com esse teeny break. Você volta, você faz outro. E emendando esses tempos, você consegue fazer com que o trabalho vá andando. Mas como que o cérebro funciona para ele andando? Qual é a tarefa que eu sugiro para vocês? Tem uma coisa, dentro de uma metodologia chamada Scrum, que é a gestão de projeto, que é backlog. Quando vocês vão fazer uma tarefa, gente, sei lá, agora, essa lista que a gente estava falando sobre a lista de clientes. Liste todas as coisas que vocês vão fazer. Etapa 1, listar tudo. Lista todas as tarefas. Cara, listei todas as tarefas que eu tenho que fazer. Listou?
Agora, você vai remanejar em termos agora de prioridade. Cara, qual é a prioridade? Isso aqui tem peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. E aí você complementa. Cara, dado que essa aqui é peso 1, qual que, se eu agrupar, por exemplo, fazer a planilha. Beleza, eu tenho lá, cara, eu tenho que escrever os textos da página de vendas, eu tenho que gravar o vídeo para explicativo da planilha, eu tenho que achar os mockups, né, que são aqueles desenhos bonitinhos para você encaixar uma coisa dentro, tipo um notebook e tem uma imagem dentro do notebook do que você quer. Então assim, fui escrevendo tudo que eu precisava, sem critério, fui escrevendo, sabe, disso. O que forma pequenas histórias? O que forma uma coisa que como um todo tem um sentido? Exemplo, cara, se eu escrever todos os textos da planilha, independente de trocar imagem ou não, o texto é determinado, só o texto que vai dizer alguma coisa por si só. Agora, se eu começo o texto, depois eu faço o vídeo, uma coisa, nenhuma história fecha, nenhuma história completa. Então pense em o que pode agrupar. Então, por exemplo, já que eu vou fazer a lista de clientes, cara, o que eu posso fazer aqui que eu consiga pelo menos, primeira coisa, ache todas as fichas. Você contou uma história, é uma história com começo, meio e fim, achei todas as fichas, está aqui. O que eu posso fazer agora que eu tenho que fazer, por exemplo, ordenar os 3 perfis de cliente que a gente falou. Cara, então peraí, então agora eu tenho que ter escrito isso no computador, então antes eu vou escrever tudo. Escreve todos, não fica misturando coisa. Por que essa questão de você falar assim, começa uma coisa, começa outra, né? Vocês estão deixando lá assim aberto, estão deixando a história, vocês não estão contando histórias, não conta por si só quando você começa a pegar uma coisa, pegar outra, né? E por que provavelmente você está pulando a tarefa? Porque você não descreveu todas que você precisa fazer, não selecionou os pesos de cada uma. Às vezes você está trocando uma tarefa que tem peso 5 de peso por uma que tem peso 3, uma que tem peso 2. Cara, finaliza as que tem maior peso primeiro, para depois passar para a próxima. Ah, não, vou fazer outra. Quando você olhar para a listinha que você escreveu, cara, peraí, esse que eu estou fazendo é peso 3. Não, eu tenho que fazer 5 primeiro. Você começa a saber o que você tem que fazer. E não simplesmente fazer por fazer, agora eu vou aqui, agora o meu WhatsApp tocou, vou fazer outra. Não, selecione os pesos. Primeira coisa, lista. Segunda, coloca o peso. E terceiro, coloque a ordem. Tá? Coloque a ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Coloque o lá. Tá? Essa questão de vocês pegarem essa técnica de 45 minutos, 35 minutos, até de 25 minutos mesmo, você vai ver que vai melhorar bastante. E nesses blocos que eu estou te contando, de 25, 45 minutos, coloquem essas tarefas a preencher, a fazer essa parte do backlog que eu falei. Cara, faz todas de peso 5. Ou hoje eu vou fazer 4 blocos de 45 minutos em que eu vou matar as tarefas de peso 5. Eu vou matar as de peso 4. Quando você tem visão, eu falei para vocês que o cérebro de vocês é como se fosse uma criança muito gênia, mas que é ingênua. Ela é tentar desconcentrar você, ela quer pular no sofá, ela quer sair. Então, se você fala que tem que fazer aquilo ali, você tem a visão do todo, cara, você só precisa executar. Se você não visualizar o que você tem que fazer, cara, aí você vai cortar uma coisa, vai começar outra, vai parar, vai fazer aquilo lá. Então assim, cara, faça a lista, coloque os pesos, faça a ordem, não tem como você sabotar. Não tem. Você não se concentrou, você entendeu as 5 etapas da concentração, você entendeu os seus horários, você fez tudo isso, cara, fechou. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer, exatamente o que eu tenho que fazer. Se ainda for difícil para vocês dentro de uma tarefa, faz um macro, faz essa divide por áreas da vida, tá? Você pega lá, tarefas relacionadas à saúde, relacionadas ao trabalho, a relacionamentos, a religiosidade, a aprendizado, seja o que for as áreas para vocês, e coloca o que eu tenho que fazer, lista o backlog dentro das áreas da saúde, lista o backlog dentro da área de trabalho. Cara, eu preciso arrumar minha ficha, eu preciso arrumar o consultório, eu preciso falar com meus clientes. Faz os backlogs dentro de cada um, depois você ramifica. Mas dê pesos também nessas horas. Cara, falar com o cliente é mais importante hoje do que eu limpar o consultório. Então, dê pesos dentro das áreas da vida. Então, olha que, cara, você sabe exatamente o que vocês têm que fazer. Tá? Outra coisa, coloquem tempo. Coloquem tempo para vocês realizarem no sentido regressivo. Então, por exemplo, você sentou numa tarde de sábado, sabe que vai trabalhar das 2 às 6 da tarde. Tá? O que é aconselhável? Tem um site que eu vou passar para vocês, de cronômetro, que você pode colocar mais de um cronômetro ao mesmo tempo, e aí, por exemplo, você coloca um macro, que é das 2 às 6, então você tem 4 horas de trabalho. Só que você pode fracionar depois em outras de 45 minutos menores. E aí você vai de que jeito? Cara, quando você entende que você tem 4 horas para trabalhar, pensa assim, gente, vamos supor que uma pessoa saiba que ela tem
3 meses e 2 dias de vida. Você acha que ela vai procrastinar alguma coisa? Você acha que ela vai de algum jeito ficar tentando, cara, agora eu vou assistir Luciano Huck? Cara, ela não vai. Eu garanto pra você que ela não vai. A não ser que ela já esteja tipo, muito depressiva e acabou tudo, ela vai sair do lugar. Mas do contrário, cara, não tem procrastinação mais. Por quê? Porque os tempos estão contados. Quando vocês colocam um tempo pra vocês, o que vocês têm que fazer, cara, a chance de procrastinar é muito menor. Porque qualquer 5 minutos, 10 minutos que vocês passaram no WhatsApp, Instagram, isso aqui, cara, caramba, eu tenho 4 horas, caramba, agora tem mais 3 horas e 50. Exatamente. Coloca um cronômetro regressivo em relação à hora que vocês têm de trabalho hoje. Se você chegar na sua casa às 9 e você quer dormir às 11, cara, coloca ali 2 horas que tem no cronômetro regressivo. Tem 2 horas para fazer as coisas, se vira. Não consigo terminar, então continuo amanhã. Mas você tem 2 horas, cara. Você começa a pensar melhor, ele otimiza tempo, ele cria ferramentas, ele tá o tempo todo. Faz 3 anos que eu tô melhorando minha rotina e até hoje eu não melhorei, cara. Tem coisas que vão aparecendo cada vez. Eu comecei a fazer outras coisas que eu não estava fazendo essa semana. Hoje, apliquei um negócio que eu comecei que eu não estava fazendo. Já melhorou muito. Já ganhei 1h30 hoje de trabalho a mais. Então, tipo assim, cara, tem que fazer o tempo todo essa análise do que está acontecendo com o tempo de vocês. Então, se vocês não tiverem visão do que tem que ser feito, o cérebro não entender, esquece. No meu livro eu até cito uma coisa que é assim, se você falar para o seu cérebro, preciso emagrecer, é muito vago. Se você falar assim, cara, quero emagrecer 4 quilos